Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motoqueiros matam um e ferem outro a bala em Camaragibe. Pai, mãe e filha assassinados a tiros em Petrolina. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desse sábado, 8 de abril de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 14 assassinatos, foram 14 homicídios, 10 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Paramotor cai no mar em Itamaracá. Filho morre e o pai fica ferido. A reportagem é do nosso Valdisson Balbino. O paramotor caiu a 100 metros da faixa de areia da praia Pontal da Ilha, em Itamaracá, litoral norte de Pernambuco. No equipamento estavam pai e filho, de 65 e 39 anos. O idoso conseguiu se soltar do paramotor, sair do mar e pedir ajuda. O vigilante Samuel Araújo estava com a família na praia quando ouviu o pedido de socorro. Eu estava aqui na praia, a gente acabou de chegar, estava uns 50 minutos, aí de repente a esposa do mesmo do Alan começou a gritar por socorro. Quando eu olhei, corri, entrei no mar junto com os outros banhistas que estavam lá e a gente ficou no resgate do Alan e o pai. Só que quando o Alan, a gente conseguiu resgatar o pai com o Alan, já só d'água desacordado. O pai saiu da água consciente, porém muito cansado. Devido ter lutado, ele estava todo enrolado com as cordas do parapente. E aí o filho dele não conseguiu sair, você acha que por conta que foi enroscado, ele ficou enroscado nas cordas dos parapentes e ele chegou a descer ao mar, um preso do motor. E o pai não, o pai conseguiu, graças a Deus, ficar, não descer ao mar, descendo na profundeza, e o filho infelizmente desceu. O SAMU e o helicóptero do Grupo Tático Aéreo estiveram no local. Segundo os bombeiros, o homem teve uma parada cardiorrespiratória devido ao afogamento. Foi realizada uma reanimação, mas a vítima não resistiu. Segundo parentes, esse foi o primeiro voo do filho com o pai. Voar era a paixão do eletricista que estava há 15 dias em Pernambuco com a família. Na ilha de Itamaracá, o homem chegou na última quinta-feira. A sexta iniciou o voo por volta das 10h40 da manhã. 20 minutos depois, a aeronave caiu. O eletricista é de Pernambuco e morava com a esposa e uma filha em São Paulo. Ao delegado José Luzia, o sobrevivente revelou que o filho informou que ia fazer um voo rasante. Na sequência, a aeronave se chocou contra a água. Uma perícia foi feita no equipamento. Em seguida, o paramotor foi recolhido para o Instituto de Criminalística. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, no Recife. O paramotor é uma adaptação de um paraquedas movido a motor. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. Olha, minha gente, um homem foi preso em flagrante após furtar 4 shampoos das lojas americanas em Aliança. Isso mesmo, Eduardo João Rufino, ele havia colocado os produtos no bolso da bermuda, aquele pacote lá no bolso, fugiu, mas aí ele foi alcançado por populares que o detiveram. O efetivo da Polícia Militar foi acionado, conduzido o acusado até a delegacia local. Eduardo foi conduzido para o plantão judiciário, onde será apresentado em audiência de custódia. Olha, minha gente, uma adolescente, ela foi vítima de importunação sexual no município de Lagoa de Itaenga. O crime foi praticado por um homem, um idoso de 65 anos de idade, que foi preso em flagrante. A vítima teria se dirigido ao idoso Miguel Ângel Pelas para comprar uma rifa. O homem então perguntou se a garota era casada, abraçou ela e deu um beijo nela forçado. O efetivo da Polícia Militar foi acionado após a vítima procurar uma ajuda na delegacia da cidade. Em Rondas, os militares localizaram o acusado, que já havia sido detido por populares. Por pouco, ele não foi linchado pela turma. Miguel foi levado para a central de plantões, onde foi autuado em flagrante. O homem passará por audiência de custódia. Hoje ele vai passar por audiência de custódia.
Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi baleado na cabeça na noite de antes de ontem em uma cachoeira, em uma cocheira de cavalo na estrada do Bongi. Baleado na cabeça por elementos desconhecidos, ele estava internado no Hospital da Restauração, mas ontem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Outro rapaz que também não portava documento de identificação foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Dom Expedito Lopes, em Jaboatão dos Guararapes, crime de autoria e motivos desconhecidos. A informação é de que este rapaz que morreu na base da faca, ele estaria praticando roubos lá na localidade, e daí acabou sendo assassinado. Um jovem que também não portava documento de identificação foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida Conselheiro Guiar, pertinho da agência do Banco Itaú, em Boa Viagem. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos. Um ex-presidiário por crime de roubo, cujo nome não foi informado, ele foi agredido a bala em frente à residência no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. O ex-presidiário foi encaminhado à unidade de pronto atendimento ao UPA do Engenho Velho, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Helenildo Martins dos Santos, de 28 anos de idade, residente em Nazaré da Mata. Ele havia sofrido um atentado a bala no último dia 5, na rua do Angu, em Nazaré da Mata, por elementos desconhecidos. Helenildo Martins dos Santos foi socorrido no hospital local e depois removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Daverson Félix da Silva, jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Deputado Oswaldo Rapino, em Goiânia, por dois elementos. Um deles, um adolescente de 17 anos que foi apreendido em flagrante. De acordo com informações, o jovem Daverson Félix da Silva, ele já era um elemento conhecido pela polícia por crimes de furtos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Fabrício Mendes da Silva, jovem com 20 anos, residente na rua Santa Luzia, distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Duque de Caxias, localidade conhecida como Serrinha, lá em Taquaritinga do Norte. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima, Fabrício Mendes da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Olha, minha gente, faleceu ontem seu Tita. Seu Tita é da turma de Cortegada, lá de Igaraçu, era ligado o tempo todo aqui com a gente na Rádio Jornal. Seu Tita, ele era primo de Dona Bem e era tio de Tiago. Nossos sentimentos à família do seu Tita. E os moradores do Alto Zé Bonifácio, os moradores estão fazendo um apelo ao consórcio Grande Recife. Problema aí é que a linha de ônibus Alto Zé Bonifácio, Avenida Norte, da empresa KCH, esse ônibus foi tirado da linha lá aos feriados, também nos domingos. Domingos e feriados, esse ônibus não está rodando mais lá, e essa linha aí já existia há mais de 30 anos, e agora o pessoal está reclamando aí, as pessoas evangélicas precisando ir para a igreja, muita gente trabalhar também, final de semana, domingo. Aí está todo mundo prejudicado e fazendo um apelo ao consórcio Grande Recife. Luiz Pedro da Silva, um rapaz com 31 anos de idade, residente na rua Guilherme Afonso, no bairro São João da Escócia, em Caruaru, no agreste do estado. Ele foi assassinado a facadas e pauladas e o suspeito, o enteado dele, Luciano Barbosa da Silva Cabral, que tem 28 anos de idade. O suspeito não aceitava o relacionamento da vítima com a mãe dele e estaria agredindo a própria mãe. Ele batia na mãe e daí o padrasto, o Luiz Pedro da Silva, foi partir em defesa daí da companheira, e o resultado, o enteado Luciano acabou matando o padrasto com golpes de faca peixeira. O suspeito está foragido e o corpo do Luiz Pedro da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz identificado apenas como Neguinho foi
agredido na rua Projetada, loteamento Três Marias, bairro Santo Antônio, em Carpina, por elementos desconhecidos. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, levado para a unidade mista local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Neguinho foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. A polícia militar foi acionada para uma ocorrência de arrombamento em uma casa lotérica no município de Pesqueira. Os seguranças do local informaram o ocorrido e no local tinham 2 suspeitos que reagiram com efetivos da PM e trocaram tiros. Um deles foi baleado, socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu na unidade de pronto atendimento à UPA do município. O segundo elemento, com a passa dele, conseguiu fugir. Nada foi roubado e a polícia continua investigando o caso. Um homem sem nenhuma identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro do próprio veículo da Vila São José, em Pombos. A autoria e os motivos do crime não foram informados e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Motoqueiros matam e ferem outro a bala em Camaragibe. Pai, mãe e filha assassinados a tiros em Petrolina. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a rapaziada sintonizada aqui na Jornal, o comerciante Zé do Sal está em Águas Compridas, Olinda. Seu João e todos que fazem parte dos produtos igual em Igaraçu, o doutor Paulo de Tasso e toda a nova diretoria do SEASA e também o presidente Bruno Rodrigues e o segurança Eziel. No Pina estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, comunidade do Bode também no Pina, Zé do Peixe, Dona Cristina, a esposa dele, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e também a turma do sindicato de IAI, Dedé de Belina, Neto Brasil, no terminal de ônibus do Alto do Mandu, Ovaldo Galeto, Djalma do Bar da Língua e também Dedeu da Mercearia e do Rock Chile. E pertinho da Caixa Econômica Federal em Casa Amarela, Novinho Amolador e Marinaldo do Lanche do Caldo de Cana. No Buriti está Rona Papacana e toda a grande família dele, esposa, filhos, 5 netos, e hoje Rona, com uma cesta cheia de ovos da Páscoa, vai entregar a toda a garotada, os netos dele. Os funcionários da Casa de Rações na Rua da Bola em Santo Amaro estão ligados com a gente. Michel é motorista de ônibus da linha Macaxeira, Avenida Norte. Tiago e Marcones estão no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. No Mercado Público de Camaragibe estão lá Paulo do Queijo, Cecinha da Carne, Paulo do Miúdo e também Sandro do Miúdo com a esposa Leg e o filho Alexandre, além do sobrinho Jean. E no Mercado Público Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Ninha, os filhos professor Jefferson e Nádia da loja Bem Sensual. O doutor Flávio Roberto é cardiologista, cirurgião, está lá na Unimed Recife, na Rua Frei Casimiro em Santo Amaro, Juninho do Depósito da Água Mineral, o estivador Marcos Bola e também os filhos Marquinhos e Brunão das Costelas e dos Lanches, no início da Dantas Barreto, ao lado do edifício Igaraçu, Moreira Modas, Zé do Óculos, também Heriberto do Ouro. E na Rua do Pombal em Santo Amaro, Marconi da Eletro Souza, em frente a Delmo Suspensão. Ítalo Franklin Ferreira de Araújo, jovem com 22 anos de idade, residente na Rua Olívia Maria, no bairro da Linha do Tiro. Ele foi baleado numa quadra na subida do Alto do Capitão, em 2 Unidos, por elementos desconhecidos. Ele foi atingido na cabeça e no braço esquerdo. Ítalo Franklin Ferreira de Araújo, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Dalverson Amaro da Silva, um rapaz de 37 anos, profissão não informada, e Andréa Maria Silva de Lima, 35 anos, foram agredidos a golpes de facão na Rua do Rouxinol, em Amaragi, pelo ex-marido da Andréa, o elemento Luiz Carlos Sebastião da Silva, que logo em seguida fugiu de motocicleta. Está separado, mas ainda tem ciúme da ex-mulher. Ele tentou matar o casal. As vítimas foram socorridas no hospital local.
O elemento Denison Vicente de Arruda, ele foi preso armado com revólver na rua Laurentino, no Alto Dois Irmãos, em Paudalho. Ele e outros elementos, eles estavam traficando drogas no local, e com a chegada da polícia, o grupo reagiu, houve troca de tiros, armas e drogas foram apreendidas. Demerson foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. A ambulante Joana Dark Bruna da Silva Nascimento, de 21 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira quando vendia legumes na Avenida Belmino Correia, na Feira Livre, em São Lourenço da Mata. O suspeito, Everson José de Souza, de 35 anos, um ex-presidiário que tentou roubar a mulher. É uma tentativa de latrocínio. O cara fugiu e ela, Joana Dark Bruna da Silva Nascimento, foi socorrida na unidade de pronto atendimento ao Palácio de São Lourenço da Mata, foi medicada e depois compareceu à delegacia, onde registrou a ocorrência. José Cirilo de Lira, com 41 anos de idade, residente no sítio Feijão, zona rural de Bom Jardim, foi agredido a pauladas por elementos desconhecidos, sendo levado para a emergência do hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Lucas Rogério da Silva Santos, de 26 anos de idade, foi alvejado na perna direita por disparos de arma de fogo na rua Padre Cícero, bairro João de Deus, em Petrolina. Atentado praticado por 2 homens desconhecidos. A vítima foi levada para o hospital universitário. Agradecendo os amigos ligados com a gente na Jornal. Francisco da SDS, Francisco Brasil, estão ligados com a gente aqui na Jornal. Chico, inclusive, mora no bairro do Jardim Atlântico, Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também o motorista Fred Vanvan Messiguela, em Santo Amaro. Saulo Holanda está em Olinda. Na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, está o tenente Lupécio Nunes, Mary e todo o pessoal da ótica no Janga, e também Carlos Gomes é contador. Essa rapaziada ligada o tempo todo com a gente aqui na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora, falando dos aniversariantes de hoje, Nara mora na rua Surubim, em Casa Amarela, é amiga de Maninho do Cartório. Bio da Areia, também conhecido como Bio da Burra, e ainda conhecido como Bio das Verduras, das Frutas. Ele está aniversariando hoje. Ele é estabelecido em Águas Compridas, pertinho de Zé do Sal. Também é conhecido como Zé da Fuga, ele. O vereador do Recife, Osmar Ricardo, também está aniversariando, e quem vai organizar a festa para ele é o irmão dele, Oscar Paz Barreto. As gêmeas, Cirleide e Cíntia, estão aniversariando hoje. As duas são filhas do comissário Roberto Jorge, que mora no bairro do Jardim, São Paulo. E é ele, o papai, que vai organizar essa festa dupla para as duas filhas gêmeas. Agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, estão aniversariando hoje. O sargento Albérico Nunes da Silva, a advogada Áurea da Silva Cavalcante Batista, a assessora jurídica Kênia Flávia de Souza Barros, e as pensionistas Ana Lúcia Pereira da Silva e Maria da Penha Cardeal Pimentel. O idoso Jaime Soares dos Santos, de 71 anos de idade, residente na rua Água Azul, em Pombos. Ele morreu atropelado na BR-232, altura do quilômetro 58, lá em Pombos. Uma outra pessoa ficou ferida, um homem com 53 anos de idade, e foi hospitalizado. E o corpo do idoso Jaime Soares dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Severino Gomes de Lima, com 35 anos de idade, residente no Alto São José, em Bom Jardim, no Agreste do Estado, morreu num acidente na PE 88, lá em Bom Jardim. Foi uma colisão envolvendo 2 carros Gols, um prata e um cinza. O condutor do Gol cinza, Severino, morreu no local, e o condutor do Gol prata, identificado como Lucivaldo, ficou ferido e foi levado para o hospital em Limoeiro.
Felipe Francisco da Silva, jovem com 21 anos de idade. Álvaro Marques de Alcântara, 21 anos. E a jovem Rafaela do Nascimento Barros, também 21 anos. Os três com 21 anos de idade foram baleados numa confusão que aconteceu em um pagode na Avenida General São Martim, no bar O Quintal, no bairro do Cordeiro. Foi um barulho danado e quando o pessoal estava saindo de lá, apareceram elementos num carro, uma caminhonete lá, e abriram fogo. Um dos suspeitos foi preso em flagrante. Diogo Henrique dos Santos Gama, por sinal, completando hoje 39 anos de idade, já entrou em cana. Eles e os outros tentaram aí matar as pessoas, efetuaram os disparos, ele acabou preso e o presente dele foi xadrez, porque ele foi autuado em flagrante no DHPP. Clécio Nunes de Moura, com 32 anos de idade, residente na Rua Irene, no bairro Pedra Linda, em Petrolina. Ele foi agredido com golpes, uma tábua cheia de pregos, danaram nele. Isso aconteceu na Rua Garibaldi, lá mesmo em Pedra Linda. E o suspeito foi identificado como Gilsomar José de Amorim. A vítima, Clécio Nunes de Moura, foi socorrida na emergência do hospital local. A polícia está investigando a morte da mulher Nathalie Tomás da Silva, de 34 anos de idade. Era conhecida como Nathalie do Coco e morava na rua Euclidiana Alves da Silva, em Pontezinha no Cabo. Ela foi assassinada a tiros na rua Bom Conselho, lá em Ponte dos Carvalhos. A polícia ainda não tem nenhuma linha de investigação para o caso, como também não tem nenhuma linha de investigação para a morte do jovem Jefferson Alves de Souza Guerra, que tinha 29 anos de idade, morava na Travessa Juremal, em Nova Descoberta. Ele foi assassinado a bala lá na rua Juremal, pertinho do supermercado Serve Bem. Elementos desconhecidos cometeram o crime. A polícia também investiga a morte do adolescente Douglas Wesley Delmiro da Silva, de 16 anos de idade. Ele morava na rua Nova de Viné, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinado com tiros. Houve tiros ou facadas, a polícia está investigando ainda, na Avenida Doutor Disseu Veloso Toscano de Brito, uma área de mangue, na Via Mangue 2, lá no bairro do Pina. A única informação é que o menor seria usuário de drogas. A polícia também investiga a morte do jovem Vitor Elias Barbosa da Silva, que tinha 18 anos, morava na rua Dom Diamantino Costa, no bairro da Iputinga. Foi baleado na rua Doutor Virgínio Marques, lá na Iputinga, por desconhecidos, levado para o hospital Getúlio Vargas, mas ele acabou falecendo. A informação é que ele andava com pessoas erradas. A polícia também investiga a morte do jovem Irto José da Paz Júnior, que tinha 25 anos de idade, morador da Iputinga. Ele foi assassinado a golpes de faca e o corpo encontrado no Rio. Isso na Avenida Professor Joaquim Cavalcante, uma ocupação lá conhecida como Chico Lessa, debaixo da ponte, ao lado do Atacadão, lá mesmo na Iputinga. Os bombeiros militares retiraram o corpo do rapaz e que foi encaminhado ao IML. E a polícia segue investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motoqueiros matam e ferem outro a bala em Camaragibe. 2 homens ainda não identificados que estavam numa motocicleta bronze vermelha de placa não fornecida mataram um rapaz e feriram outro a bala no centro, em Camaragibe. O rapaz que morreu, identificado apenas como Ninho, e o que ficou ferido, identificado como Cauã Vinícius. A polícia não tem informação ainda sobre as causas dessa tentativa de duplo assassinato. O corpo de Ninho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Pai, mãe e filha assassinados a tiros em Petrolina. Anderson Silva de Lima, um rapaz com 33 anos de idade, ex-presidiário. A mãe dele,
Gracinete Francisca da Silva, 56 anos, e uma filha do Anderson, uma garota de 12 anos, foram assassinados a bala quando estavam em casa dormindo na Fazenda Butira, zona rural de Petrolina. Um só elemento invadiu a residência e meteu bala, ceifando a vida dos três. Uma menina de 4 anos, filha do Anderson, estava no local, próximo das vítimas, e por sorte também não foi atingida. A polícia está investigando esse triplo assassinato. Os corpos de Anderson Silva de Lima, da mãe dele, Gracinete Francisca da Silva, e da filha de 12 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.